Em 2017, o Brasil todo ficou desesperado. Isso porque o assunto que apareceu através dos jornais na televisão envolvia um dos alimentos mais amados pelos brasileiros: a bendita carne, a picanha. Investigações sobre a qualidade do alimento que vendiam pra gente começaram, e no meio desse escândalo todo surgiu até a teoria de que a gente na verdade estava comendo papelão. A Operação Carne Fraca foi muito falada na época e tomou as manchetes do país, né? Meteram um pau até no Tony Ramos. Mas como que foi exatamente esse escândalo? Quais que eram as empresas que estavam envolvidas? Como que esse caso acabou? No vídeo de hoje a gente vai relembrar essa história da Operação Carne Fraca, o maior escândalo alimentício do país. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. No ano de 2017, a Operação Carne Fraca foi em busca dos lugares e empresas que estavam colocando a nossa saúde em risco com relação à nossa amada carninha, nossa amada picanha, né? Os indiciados foram acusados também por corrupção, além do risco contra a saúde pública. No caso, era basicamente carne estragada, uso de partes proibidas na produção dos embutidos, principalmente, e o recebimento de propina pelos fiscais dos frigoríficos. Na operação, a Polícia Federal estava investigando fraudes laboratoriais no Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e irregularidades cometidas ali pelos frigoríficos de grandes companhias. A Operação Carne Fraca. Carne Fraca foi como ficou conhecido, né, a primeira fase da operação, que começou em março de 2017. Essa fase envolveu mais de 1.000 agentes, 309 mandados judiciais, 27 pedidos de prisão preventiva, 11 de prisão temporária. Aconteceu no Distrito Federal e mais 6 estados. Foi realmente uma mega operação. As investigações aconteceram em mais ou menos 30 frigoríficos e a PF afirmou que os funcionários ofereciam propina por certificados de qualidade adulterados. Essa fase foi o boom da operação, já que ganhou os holofotes da mídia, né? Foi a fase mais agitada, né? Porque rolou vários erros da PF também em relação à divulgação das informações, e foi um desses erros, né, que acabou acometendo de rolar toda aquela história de que as empresas estavam colocando papelão na carne, né? Sendo que, na verdade, eles estavam falando da embalagem do produto ali no áudio que foi gravado pelos fiscais. Lembram que a empresa da época era a Friboi, né? E todo mundo começou a brincar com a história de que a gente estava comendo papelão e não carne. Pera aí, vocês não vão perguntar se a carne é Friboi? Puxa, mesmo. É Friboi, João? Eu vou conferir. Tá aqui, ó. É Friboi sim. Ah, olha o selo aí. Né? E pior que essa história de que a gente tava comendo papelão, ela ficou tão enraizada ali na época, né, que parecia que era verdade mesmo, né? Na minha memória, por exemplo, isso realmente tinha acontecido, né? A gente tinha comido papelão, né? Eu acho que é o famoso efeito Mandela. Bom, mesmo isso não sendo verdade, o fato era que tinha muita coisa errada, mesmo assim, né? Tinha empresa vendendo carne estragada, né? Eles usavam ácido e outras substâncias químicas com o intuito de esconder que a carne não estava tão boa para o consumo, né? Mascarar o mau cheiro, mascarar, enfim, cara, vocês estão ligados aí a bizarrice que é, né? O Brasil aí, né? Quando quer jeitinho brasileiro, né? Além de usar também partes proibidas dos animais para a fabricação de linguiças, como foi um dos casos aí mais comentados em relação ao frigorífico Pecim. E não era só para o consumidor final, né? Até para as escolas. As escolas eram afetadas, iam esse tipo de carne. Eles usam ácidos, outros elementos químicos que são proibidos por lei, então usam determinados produtos cancerígenos até, em alguns casos, para poder maquiar as características físicas do produto estragado. Causava uma certa revolta, usar a cabeça de porco, uma morte de templos, com carne estragada, tudo para poder fazer esse tipo de produto, principalmente esses derivados, como salsicha, linguiça. Cara, por isso que é complicado, né? Você comer aí, você que gosta de uma linguicinha, você que gosta de uma salsicha, então Deus o livre, velho. Você imagina o tanto de coisa que os caras não metem ali no meio. Porque se na carne, a peça da carne, a gente já desconfia, né? Os caras usavam ali alguns produtos para mascarar ali que ela tava ruim. Imagina numa salsicha, que você pode jogar tudo ali dentro ali, depois você mascara com aditivo, com conservante, com um monte de coisa. Então vai saber o que tem ali na salsicha, né? Ele quer te mandar 2.000 quilos de carne de cabeça.
Conhece carne-cabeça? Carne-cabeça de porco, eu sei o que é. Mas é proibido usar carne-cabeça na linguiça. E dessa vez pega os 2.000 quilos de cabeça, então? Pega. Não, mas o quê? Só que, na verdade, se é pra usar no quê? Vai ter que enfiar um pouco de linguiça. A Friboi e a Seara, né, são da JBS e a BRF são ali da Sadia e Perdigão. Todas essas marcas, que são as mais famosas, estavam envolvidas na Operação Carne Fraca. Provavelmente algum de nós comeu aí alguma carne adulterada naquela época. Isso se não acontece até hoje, né? Vai saber. A empresa BRF e o seu gerente de relações institucionais foram investigados por várias coisas, né? Rolou prisão preventiva do gerente Rony Nogueira e a empresa foi investigada por irregularidades no frigorífico de Mineiros, Goiás. Além de outras investigações relacionadas a Nogueira, né, entre elas corrupção, falsificação e lavagem de dinheiro. A BRF, na época, disse estar colaborando com as autoridades e que cumpria as normas e regulamentos quando o assunto eram seus produtos, além de não compactuar com as práticas ilícitas. Já a JBF também soltou uma nota dizendo que seguia as normas regulatórias estabelecidas. Em nota, a JBS diz que atua em absoluto cumprimento de todas as normas regulatórias em relação à produção e à comercialização de alimentos. A BR Foods esclarece que possui rigorosos processos e controles e que não compactua com práticas ilícitas. Claro que rolou a queda de vendas por conta desse rolo todo, mas no segundo trimestre de 2017, Pedro Faria, que era o presidente da BRF, e o presidente do Conselho de Administração, Abílio Diniz, fizeram uma carta para os investidores dizendo que os principais eventos da carne fraca já teriam sido administrados. Antídoto. A segunda fase da operação foi chamada de Antídoto e, de acordo com a Polícia Federal, rolou 3 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva em Goiás. O alvo da vez foi o Francisco Carlos de Assis, que era ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lá no estado de Goiás. E isso aconteceu porque a PF gravou ele conversando sobre destruir provas que seriam importantes para a apuração da Operação Carne Fraca. Um dos comandantes da operação, o Maurício Moscardi, delegado da PF na época, ainda disse que tinham indícios ali de que a parte da propina que a galera recebia ia para partidos políticos, como o PT e o PMDB, que na época não era pouca grana não. O delegado da Polícia Federal, Maurício Moscardi Grilo, um dos comandantes da Operação Carne Fraca, diz que há indícios claros de que parte do dinheiro da propina ia para partidos políticos, como o PP e o PMDB. Trapaça. Em março de 2018, rolou uma nova fase das investigações, a Operação Trapaça. O foco, na real, foi na BRF, que era a maior exportadora de carne do mundo. Essa fase incluía mais 5 laboratórios credenciados e setores de análises da empresa. De acordo com a PF, eles fraudavam resultados de exames com o conhecimento dos executivos do grupo. Com a nova operação, vieram também mandados de prisão preventiva de ex-executivos da companhia. Nessa fase, rolou 11 ordens de prisão temporária, 27 mandados de condução coercitiva, né, que é quando o cara tem que ir lá mesmo, lá na delegacia, querendo ou não querendo. Além disso, também tiveram 53 mandados de busca e apreensão em unidades da BRF. A coisa tava feia mesmo pro lado deles. As irregularidades teriam acontecido entre 2012 e 2015, com os executivos da empresa na época estando cientes de tudo. Isso foi, né, o que a funcionária que os processou disse. A BRF ainda tinha problemas com outras coisas, né? Como o fato de que eles estavam lidando com um prejuízo aí de 1,1 bilhão de reais do ano de 2017. Em 2018, enquanto rolava a fase trapaça, os principais investidores da BRF, que eram os fundos de pensão Previ e o Banco do Brasil e a Petros, da Petrobras, defendiam a ideia de rolar uma troca dos executivos do conselho, o que incluía até mesmo o presidente do Conselho de Administração, Abílio Diniz. Em 2019 surgiu também o que chamaram de quarta fase da Operação Carne Fraca, que foi quando ocorreu o afastamento de 39 fiscais do Ministério da Agricultura. Tudo isso para não atrapalhar as investigações. Nessa fase foram cumpridos então mandados de busca e apreensão em 9 estados e 60 auditores do Ministério da Agricultura responsáveis pelas inspeções já tinham sido acusados. Nessa fase, os 39 restantes foram afastados. Cara, é muita gente envolvida, hein? Muita gente mesmo. Os julgamentos.
Em 2020, 10 investigados em um processo da carne fraca no estado do Paraná foram condenados por deixar de realizar algumas fiscalizações nas sedes das empresas, ou atuavam para acelerar os processos da companhia dentro do ministério, né? Isso, é claro, em troca de algumas vantagens. De acordo com a Polícia Federal, os servidores que recebiam as vantagens deixavam de realizar algumas fiscalizações nas sedes das empresas ou atuavam para acelerar processos das companhias dentro do Ministério. O esquema no Paraná era comandado pelo ex-superintendente regional Daniel Gonçalves Filho e pela chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Maria do Rócio Nascimento. Só que para vocês terem noção do tamanho do negócio, em Araxá, Minas Gerais, ainda esse ano, em agosto, também teve uma operação cumprindo até mandado de busca e apreensão em estabelecimento comercial, sendo apreendidos cerca de 230 quilos de carne imprópria para o consumo humano. Como eu falei, né, até hoje então, né, cara, não é na época que a gente poderia ter comido carne estragada. Até hoje, provavelmente, em algum lugar, tá vendendo carne estragada aí, né? E não tô falando desses açouguezinhos aí de bairro, pequenininho, não. Tô falando de empresa grande, cara. As investigações sobre isso continuam acontecendo até hoje, né, mas a repercussão não é tão grande como de quando surgiu lá em 2017. O negócio, né, é sempre comprar em lugares confiáveis, né, ficar de olho nas notícias aí para ver o que está acontecendo e rezar, né, porque é isso que a gente tem que fazer, rezar para não estar comendo carne estragada. É mole, velho, já não tá barata a carne, né, você ainda vai comprar e comer carne estragada? Brincadeira, né? Mas me diga aí se você lembrava, né, da Operação Carne Fraca, né? Você também acreditou que a gente estava comendo papelão ao invés de carne? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau!